Salve, moçada! Tamo junto aqui para dar uma desenrolada em alguns tópicos aí da química que são importantes, né? Seja para um concurso público, seja para vestibular, para o Enem, enfim, né? O pessoal sempre cobra muito isso. E outra coisa, independente de cobrar em concurso, né? São termos, coisas que a gente usa no nosso dia a dia que é bom a gente saber exatamente do que estamos falando, né? Hoje nós vamos falar sobre funções químicas. Funções de qual química? A química inorgânica. Existem funções da química inorgânica, funções da química orgânica. Nós vamos falar da inorgânica hoje, certo? E esse encontro aqui é para a gente falar sobre uma dessas funções, especificamente uma delas. Perfeito? Então, bora fazer, né? Primeira coisa, o que vem a ser função química? O que vem a ser esse termo, né? O que ele quer dizer? Gente, nós temos dentro da química inorgânica centenas de milhares de substâncias conhecidas, certo? Centenas de milhares, muita coisa. Na química orgânica, a gente tem milhões. Então, para você estudar essas substâncias de uma forma legal, qual que seria a melhor maneira? Ao invés de ir uma por uma, que ia dar um trabalho imenso, né? Possivelmente você jogaria muito trabalho fora, né? A melhor maneira seria agrupar essas substâncias de acordo com o seu comportamento. Né? Foi o que os cientistas fizeram, o que eles fazem. Né? Agrupam vegetais, agrupam animais, agrupam substâncias. Certo? E cada grupinho desses, né, de substâncias de comportamento químico semelhante, foi chamado de função química. Na química inorgânica, essas funções são em número de 4. Né? Então, olha bem, 4 funções. Ok? Quais são? Ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Aí a pessoa já, nossa, é muita coisa, ácido, base, sal, óxido, reação, quanto conceito. Gente, nem tanto, não é tanto assim também não, né? Tem o basicão disso aqui, é interessante, é importante saber, tá? E é fácil, é simples, não demanda, né, tanta coisa igual o moleque aí tá propondo não, tá? Mas só lembrando, quando eu vou estudar, por exemplo, nós vamos fazer agora, nós vamos estudar os ácidos, tá? Quando eu vou estudar os ácidos, ao estudar a família, né, eu estou estudando quase que um por um, porque eles têm comportamento químico parecido. Né? O que tiver de diferente entre um e outro, a gente vai destacando aí ao longo da nossa conversa. Perfeito? Então, nós vamos ficar nessa aqui, ó, na função ácidos. Bacana? Título do encontro, então, desse nosso bate-papo aqui, ácidos diarrênios. Me apresentando, professor Zé Humberto, o Zé da Química, tá? E eu queria lembrar, famoso aí, quem que é esse tal de Arrhenius aí então, né? Já que você é o Zé Humberto, quem que é o Arrhenius, né? A questão é a seguinte, ácidos são conhecidos, né, há muito tempo. Assim, o termo ácido, a palavra ácido, o conceito basicão do que é um ácido é conhecido há muito tempo, só para ter uma ideia. O ácido sulfúrico, que é o ácido mais importante de todos, ele é conhecido desde os anos 800. Ele foi fabricado, tá? Não é que alguém achou ele na rua, não. Ele foi fabricado no ano de 800, ou seja, mais de 1.200 anos. Então, existe um conceito antigo de ácido, só que era muito associado às sensações, gente. Então, dizia-se que alguém era ácido quando ele tinha sabor azedo, certo? Isso, sabe que é perigoso, né? Você vai sair por aí, chega num laboratório, vai catando os vidros tudo e provando para ver o que tem lá dentro, quem é azedo, quem não é. Não é um bom negócio, não é uma coisa normal, não é uma coisa de bom senso, certo? Vai encontrar substância corrosiva, tóxica, etc. Então, a gente precisava de um conceito mais químico, não é a gente ficar falando, é azedo, é ácido. É lógico que isso aí a gente não pode abandonar, né?
é um conceito interessante para quando você olhar para o vinagre e falar, oh, o vinagre é ácido, é azedo, ou no suco de limão tem bastante ácido. Enfim, né? O leite quando azedo é sinal de que deve haver formação de algum tipo de ácido lá dentro e tal. Mas o que a gente precisa mesmo é de um conceito menos ninja, né? Menos agressivo ao nosso corpo. Então, aí o Arrhenius entrou com a ideia dele. Esse conceito de Arrhenius é um conceito moderno de ácido. Zé, moderno de quanto tempo? Ele é do final do século XIX, gente. 1890 e alguma coisa, por ali. E tem mais de 120 anos, então. Mas ele é o mais moderno de todos? Claro que não. Tem outros conceitos que vieram depois dele, mas só lembrando, o conceito de Arrhenius, ele é simples e ele serve como uma luva para a gente estudar os compostos da química inorgânica. Bacana? Então por isso que a gente vai ficar firme com Arrhenius. Tranquilo? Estamos com Arrhenius. Bora ver como é que o Arrhenius falou. Primeira coisa, o que o Arrhenius chamou de ácido na ideia dele? Não foi nada de negócio de azedo não, né? Não, foi não. Ele chamou de ácido substância que, quando dissolve em água, libera hidrogênio como único cátion. Ou seja, para ele ácido tinha que ser uma substância hidrogenada. Aí, quando chegava dentro d'água, esse hidrogênio se libertava dela e saía na forma de H+. Certo? Cátion, hidrogênio. Certo? Para ele isso seria um ácido. Tranquilo? Então vejam, os exemplos que foram citados aí, HCl, HNO3, H2SO4 e H3PO4, tá? O que eles têm de importante? Todos têm hidrogênio. Você viu? No começo da fórmula. É assim que o hidrogênio vai aparecer nos ácidos. Comecinho da fórmula. E observa o seguinte, o HCl e o HNO3 tem um hidrogênio, o H2SO4 tem 2, o H3PO4 tem 3. Não existe limite. É claro que existe um limite na prática, mas não assim. Ah, tem que ter só um ou tem que ter só dois. Não. Você viu que tem que ter hidrogênios. Né? Outra coisa, às vezes você fala, mas como é que esse hidrogênio sai daí, esse H+, qual que é a ideia disso aqui? A ideia é o seguinte, gente. Primeira coisa, ácidos são formados por moléculas. Moléculas têm os átomos unidos através de ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Então o H, por exemplo, compartilha elétron com o Cl para formar HCl. Certo? Só que quando chega dentro d'água, devido ao poder da própria água, ionizante da própria água, essas moléculas se quebram, a ligação covalente se rompe. Esse processo é chamado de ionização. Certo? E na hora de romper, o hidrogênio sempre leva a pior, gente. Ele sempre sai sem elétron, então ele sai na forma de H+. E o restante da molécula sai na forma negativa. Por exemplo, H+, Cl-. Certo? Então esse processo não esquece não. Ionização. Tá? Ácido. Ioniza. Beleza? E esse hidrogênio que sai, que se liberta, né, que escapa da molécula do ácido, ele é chamado de hidrogênio ionizável. Nada mais justo, né, gente? Um hidrogênio que ioniza é um hidrogênio ionizável. Ok? Alguns exemplos para a gente entender isso aqui. Equações de ionização. Às vezes você vai ser chamado no exercício a interpretar uma equaçãozinha de ionização. Então olha como é que elas são. Vou colocar aqui várias, os 4 que a gente colocou lá como exemplo, as ionizações dele. Ó, o HCl em água, tá vendo aqui a aguinha aqui em cima? Ele vira H+ e Cl-, certo? Então, como ele liberou um hidrogênio ionizável só, o HCl é chamado de monoácido, tá? Liberou um hidrogênio só, é o que ele tinha, né? O HNO3, H+, NO3-, tudo bem? O HNO3 também será um monoácido, libera um hidrogênio ionizável. O H2SO4, H2, né? Já vai liberar 2 hidrogênios e vai formar o íon SO4 com 2 cargas negativas, porque perdeu 2 hidrogênios e fica com 2 cargas, certo? Aí então o H2SO4 é um diácido, libera 2 hidrogênios.
E o H3PO4, né, chamado também de ácido fosfórico, H3PO4 libera 3 hidrogênios, né? Aí sobra o PO4 com 3 cargas negativas, tá vendo? Liberou 3 hidrogênios, né? E aí, se ele liberou 3 hidrogênios, ele é um triácido. Certinho? Então essa é a ideia. Deixa eu dar uma regrinha prática aqui que talvez te ajude em algum tipo de exercício que possa aparecer para você, tá? A regrinha é essa aqui, ó. Ácidos oxigenados. Gente, existe ácido que tem oxigênio e ácido que não tem, certo? Os que não têm oxigênio a gente chama de hidrácidos. Por exemplo, o HCl é um hidrácido. Os que têm oxigênio são os oxiácidos. A maioria dos que você vai encontrar por aí são oxiácidos. Quando você tem um oxiácido, o hidrogênio ionizável dele fica ligado direto no oxigênio. Direto. Tá? Se ligar no outro lugar, ele não ioniza. Tudo bem? Então é isso. Uma aplicação prática aqui, um exercício, né, para a gente aplicar isso aí. Verifica-se experimentalmente que tanto a água quanto o ácido nítrico puros, ácido nítrico é o HNO3 que a gente deu como exemplo agora mesmo, são líquidos e maus condutores de eletricidade. Observa-se também que uma solução de ácido nítrico em água, ou seja, ó, você jogar o ácido nítrico dentro da água, ela é boa condutora. E aí vai dar esse que o desenho está mostrando aqui, ó, a lâmpadazinha acende, né, e o mundo fica mais, né, brilhante. Tudo bem? O fato dessa solução permitir a passagem de corrente elétrica nos permite concluir que... Gente, vamos só fazer uma análise aqui que é o seguinte. Água purinha, ela é feita de moléculas. Ácidos, qualquer um deles, ácido nítrico, clorídrico, sulfúrico, purinho, ele é feito de quê? Moléculas, certo? As moléculas, elas são eletricamente neutras, elas não têm carga, certo? Então elas não conduzem corrente elétrica. Então a água pura é péssima condutora, o ácido nítrico puro é péssimo condutor, o H2SO4 puro é um péssimo condutor, feito de moléculas. O que acontece quando você joga o ácido nítrico dentro d'água? O que muda? Ele interage com a água e ele sofre o processo chamado ionização. A molécula dele se quebra, se rompe, forma 2 íons, o H+, e o NO3-. Os íons, como eles são carregados eletricamente, eles têm carga, né? Eles são responsáveis pela condução da corrente elétrica. Então, o que fez a mudança foi exatamente a ionização, ok? De tudo que ele falou aqui embaixo, né? A única coisa que serve para caber nesse raciocínio nosso é a letra D. A passagem da corrente é facilitada pela presença dos íons na solução. Ok? Beleza, né? Esse aqui, olha que exercício bacana. Te deu 3 desenhos bonitinhos, bem feitos, ácido de fósforo. Um chama fosfórico, outro fosforoso, outro hipofosforoso, né? São os principais ácidos oxigenados formados pelo fósforo. Suas fórmulas estruturais estão representadas abaixo, né? Analisando suas estruturas, podemos afirmar que o número de hidrogênios ionizáveis em cada uma delas é, respectivamente, quanto e quanto. Certo? O que eu sei que pode me ajudar a resolver essa questão? Eu sei isso. Acabamos de ver. Nos ácidos oxigenados, o hidrogênio ionizável encontra-se ligado diretamente ao oxigênio. Como o desenho foi dado, eu posso concluir isso aqui na maior facilidade. Olha bem, ácido fosfórico, esse H está ligado no O, esse H ligado no O, esse H ligado no O, os 3 Hs ligados em 3 Os. Então ele é um triácido, tem 3 hidrogênios ionizáveis.
Já no fosforoso, observa, esse está ligado no O, esse está ligado no O. E esse terceiro hidrogênio está ligado no P. Então, conta como ionizável só quem está no O, não é? Então, esse é. Então, esse ácido é um diácido, só tem 2 hidrogênios ionizáveis. Esse terceiro hidrogênio aqui não sai daqui, não. Tá? E o terceiro ácido aqui, o hipofosforoso, ele tem 3 hidrogênios, mas que liga com O é só esse aqui, ó. Certo? Só o de cima. Esse aqui liga no P, esse aqui liga no P. Então, o que conta como ionizável é só um. Então, ele é monoácido. Então, a quantidade de hidrogênios ionizáveis, 3, 2 e 1, né? Que seria a letra B de bola. Tranquilo? Força de um ácido, gente. E esse é um assunto bom. Cai muito. E outra coisa, além de cair muito, é um assunto que normalmente o senso comum acaba sendo só senso comum. Certo? Acaba sendo um engano. Né? Por que eu falo assim? Olha, normalmente a palavra ácido, ela não tem assim uma boa associação na cabeça das pessoas, né? Normalmente que se fala a palavra ácido, o pessoal já associa com coisa ruim, com coisa que faz mal, com coisa corrosiva, que queima, enfim, né? Coisa que não faz bem para ninguém, certo? E quando você fala então que o ácido é forte, aí a pessoa se arrepia. Nossa, ácido forte, vai fazer muito mal isso e aquilo. Não é isso que é o conceito. Pode até coincidir, mas não é isso que é o conceito, tá? Olha bem, o que é o conceito de força para nós? Primeiro, força é uma medida da extensão da ionização de um ácido. Se ele ioniza muito ou se ele ioniza pouco, certo? Ah, Zé, mas peraí, você joga ácido dentro d'água, eles não ioniza tudo, não? Não, gente, cada um é um tanto. Você joga 1000 moléculas dentro d'água, tem um que ioniza 900, tem outro que ioniza 2. Ionizou já tá bom, já é ácido, certo? Agora, se vai ionizar muito ou pouco, aí você vai dizer se ele é forte ou se ele é fraco, entendeu? Ionizou muito, esse é forte. Ionizou pouco, esse é fraco. Então não tem nada a ver com corrosão, com perigo para a vida, para o ser humano, para... Não, tem a ver com isso não, é com o tanto que ioniza, certo? Quanto mais forte for o ácido, maior o seu grau de ionização. Esse grau de ionização, gente, é um número, tá? Ele é representado pela letra alfa e a gente define o grau de ionização assim, ó. É a quantidade de moléculas que ionizaram em relação ao total que havia naquele ambiente. Certo? Só para dar uma ideia. Você joga 1000 moléculas de um ácido dentro d'água. Estou fazendo uma coisa bem ficção científica aqui, certo? Você está colocando 1000 moléculas de um ácido dentro d'água, aí ionizou 350, por exemplo. Dessas 1000 moléculas você colocou mais ou menos a terça parte, tá? Então, como é que você calcularia o grau de ionização desse ácido? Ah, quantos ionizou mesmo? 350. E quantos que tinha? 1000. 350 sobre 1000, 0,35, que equivale a 35%. Certo? Beleza, calculei o número. Agora, o que esse número me diz? Ele é forte? Ele é fraco? Ele é mais ou menos? O que esse número vai me dizer? Gente, aí fizeram esse esquema aqui, ó. Você vai chamar de ácido forte aquele ácido que está acima de 50% de ionização. Mais da metade das moléculas dele ionizadas, certo? Moderado ou semiforte, entre 5% e 50%. Por exemplo, esse aí que a gente acabou de fazer a conta, 35%, ele seria considerado um semiforte, um moderado. E abaixo de 5%, ele seria considerado fraco. Aliás, não abaixo de 5%, abaixo ou igual, né? Da mesma forma, acima ou igual a 50%, ele é considerado forte. Ok? Então, é isso. O grau de ionização dar uma noção para você da força de um ácido. Vamos supor que você tem um ácido que tem ionização de 8% e outro que tem ionização de 30%. Os dois são considerados moderados, certo? Porque entre 5 e 50 é moderado.
Só que o de 30%, ele seria mais forte do que o de 8%. Então também funciona dessa forma. Ok? Não só para enquadrar, mas para comparar um ácido com o outro. Tranquilo? Isso aqui é uma regrinha, deixa esse quadro com uma regrinha aqui. São as regras práticas. Porque, vamos dizer, o alfa, gente, eu só posso calcular o alfa se alguém me der número. E se ninguém me der número, só me der uma fórmula, como que eu vou saber se o ácido é forte, fraco, moderado, etc? Eu te passo aqui umas regrinhas. Primeiro, hidrácido, aquele ácido que não tem oxigênio. São poucos, viu, gente? São poucos. Só tem 3 que são fortes, que é o HCl, o HBr e o HI. Falar de novo. HCl, HBr e HI. São fortes. Certo? Moderado, mais ou menos. HF. O resto, tudo fraco. Certinho? E quando fala resto, fica parecendo que é muito, né? Na verdade, não são muitos, não. É porque a família aí é pouca mesmo, né? É pequena. Oxiácidos. Eles têm hidrogênio no começo, um elemento químico no meio e oxigênio no final. Eu coloquei aqui uma fórmula genérica para eles, HXeOY, certo? Aí eu quero saber se ele é forte, médio ou fraco. Dá para guardar de cabeça? Não, porque eles são muitos, tá? Então você vai fazer uma continha. Pega a quantidade de O e subtrai da quantidade de H. Tá, gente? O menos H, Y menos X. E vê quanto que dá essa diferença. Tá? Quanto maior for a diferença, mais forte é o ácido. Então é assim, ó. Se a diferença der 0, o ácido é chamado de fraco. 1, moderado. 2, forte. 3, muito forte. Bacana? E não é o momento, mas aproveitando, a química orgânica tem os ácidos orgânicos chamados de ácidos carboxílicos. Ok? Aqueles que têm uma cadeia carbônica COOH. Tá? Se aparecer algum deles aí misturado com os ácidos inorgânicos e você ficar na dúvida, falar, o que eu faço com esse rapazinho que está aqui misturado? Gente, ácidos carboxílicos, de maneira geral, são ácidos fracos. Tá? Ou seja, abaixo de 5% de ionização. Tranquilo? Então é isso. Vamos nós para a aplicação. Tá aí uma aplicação, né? Aplicação número 3, né? Aqui de lado está o professor aloprado, né? E é o seguinte: determinar a força de um ácido é o mesmo que apontar a capacidade que esse composto apresenta de ionizar-se quando dissolvido em água. É aquilo que a gente falou. Representa a capacidade de ionização, né? O conhecimento sobre a força do ácido evidencia se a concentração de íons hidrônio em água será alta ou baixa. Calma, Zé, calma. Que negócio é esse de hidrônio? Onde está escrito lá na teoria que a gente acabou de ver essa palavra hidrônio? Lugar nenhum, gente. É aqui que é a hora do hidrônio. A questão é a seguinte: quando você joga um ácido dentro d'água, ele libera H+, certo? Um hidrogêniozinho com carga positiva. Esse H+, fica vagando ali dentro d'água. A primeira água que ele encostar, ele empolera nela. Ele junta com ela. E aí H, quando junta com H2O, vira o íon H3O positivo, que é chamado de hidrônio. Então o hidrônio não é nada mais nada menos do que o hidrogênio que o ácido liberou, que se juntou com uma água. Certo? Então se o ácido liberar muitos hidrogênios, a água vai ficar cheia de hidrônios. Liberar pouco, vai ficar pouquinho hidrônio. Certo? Cada hidrogênio dá um hidrônio. Então, olha, será alto ou baixo. Há regras práticas para determinação de força de oxiácido, a gente viu que realmente existe, né? Considerando os oxiácidos H2SO3, H3BO3, HClO3 e HMNO4, ele quer saber a ordem crescente de força ácida, do menor para o maior. Gente, é aquela continha que a gente acabou de fazer, de falar nela agora mesmo. Tudo é oxigenado, não é verdade? Então você vai fazer o quê? Quantidade de O menos quantidade de H. Por exemplo, no H2SO3. 3O menos 2H, 3 menos 2 deu 1. 1 é moderado.
H3BO3, 3 do O menos 3 do H deu 0. 0. Fraco. HClO3, 3 do O menos 1 do H. 3 menos 1, 2. Forte. HMNO4, 4 do O menos 1 do H. 4 menos 1, 3. Muito forte. Então, ó, moderado o primeiro, fraco o segundo, forte o terceiro, muito forte o quarto. Eu vou colocar em ordem. Primeiro fraco, moderado, forte, muito forte. A letra seria a letra D de dado. Certinho? Guarde o nome e a fórmula desses ácidos. Gente, o tempo vai mostrando para a gente algumas coisas. Existem regras de nomenclatura de ácido. E as pessoas sofrem muito com essas regras. E aprende, pena para aprender e tal. Chega no final, ela vê que o universo dos ácidos que a gente usa nos exercícios é um universo muito pequeno, muito restrito. Não é? Eu separei aqui 4 ácidos que eu vou falar para você, você poderia falar deles para mim. Porque são ácidos que são super conhecidos seus. Por quê? São os que você mais usou. E é os que você mais usará também. Ok? Vamos lá. Primeiro é o HCl, que é o chamado ácido clorídrico. Né? Essa terminação hídrico é característica de ácido que não tem oxigênio, certo? Que são os hidrácidos. Comercialmente, eles chamam ele de ácido muriático. Você compra em supermercado, lá no setor de limpeza, lá tem soda cáustica, lá tem ácido muriático, tá? Ele é forte, lembra? HCl, HBr, HI, forte. Volátil, ou seja, evapora com facilidade. Para falar a verdade, ele purinho, ele é gasoso, gente. Quando você dissolve ele em água, você compra ele líquido. Na verdade, é uma solução. Mas se você deixar o vidrinho aberto, ele vai escapar igual o gás do refrigerante, certo? Ele é corrosivo e ele é tóxico. Tá? Então, quer dizer, não é bom também deixar ele ficar vazando, não, porque os vapores dele, a pessoa pode respirar aquilo e isso vai para o pulmão dela e não vai fazer bem. Tá? Aplica em produto de limpeza, ele por si só já é um produto de limpeza, né? Decapagem de metal, tirar ferrugem, aquelas coisas, né, que fica aquela parte oxidada por cima dos metais. Algumas sínteses orgânicas, você precisa de cloro, ele é uma fonte de cloro. E, importante, seu suco gástrico, né, que vem dentro do seu estômago tem um pH muito baixo devido a quem? A presença do ácido clorídrico, ok? HNO3, que é o ácido nítrico, forte, volátil, ele não chega a ser gasoso, ele é um líquido, mas ele evapora rapidamente que nem álcool, tá? E os vapores dele também são péssimos, são corrosivos. E ele é extremamente corrosivo. Os vapores são tóxicos, né? E se aplica ele em quê? Fazer fertilizante, por causa do nitrogênio, tá, gente? Fertilizante nitrogenado precisa de nitrogênio, o ácido nítrico é uma fonte importante, né? E produção de explosivo, tá? TNT, nitroglicerina, enfim, produção de explosivo. Por conta disso, ele tem venda controlada, tá? Vai achando que você vai chegar no comércio e levar 10 litros de ácido nítrico para casa, que você vai ter que explicar direitinho o que você quer fazer com isso, tá? Sulfúrico é a estrela dos ácidos, né? É forte, corrosivo, desidratante. Viu que eu não escrevi que ele é volátil, porque ele não é. Ele é fixo. O que quer dizer isso? Ele tem um ponto de ebulição muito alto, gente. Ele é meio oleoso até, certo? Porque ele tem dificuldade de evaporação. Ele tem um ponto de ebulição na faixa dos 300 graus, ok? Aplicação. É o ácido mais importante, sem dúvida, de todos, né? Fazer fertilizante, medicamento, papel, corante, tratamento de petróleo. A água que vai dentro da bateria do carro, ela não é água, ela é uma solução de ácido sulfúrico, por sinal, com uma concentração bem elevada, mais ou menos de uns 30%, tá? E quando você dissolve ele em água, e isso é uma coisa importante, que é um aspecto prático, mas que alguém pode te cobrar de alguma maneira. Quando você dissolve ele em água, os ácidos, de uma maneira geral, a dissolução em água é exotérmica, aquece um pouquinho e tal. Ele aquece demais, a interação dele com a água é extremamente forte, violenta.
muito exotérmica, certo? Então, por isso, você tem que ter cuidado na hora que você vai fazer solução de ácido sulfúrico. Você tem que sempre jogar o ácido em cima da água e nunca o contrário, nunca a água em cima do ácido. Se você jogar água em cima do ácido, olha a bagunça que vai acontecer. Você já viu frigideira de óleo quente? Quando cai uma gotinha d'água, você já viu o que acontece, né? Espirra óleo quente para tudo quanto é lado, porque a gota bate, ferve e ao expandir ela joga óleo para tudo quanto é lado. Se você deixar sulfúrico e for jogando água em cima dele, as primeiras porções de água que caem, ela já bate, libera tanto calor nessa dissolução, que é exotérmica, que ela vai ferver e vai espirrar borrife de ácido para tudo quanto é lado. Pode causar um acidente sério, porque esse ácido ele dá queimadura muito séria, tá? Então é sempre o ácido sobre a água. Um símbolozinho de corrosivo, eu coloquei aqui em homenagem ao ácido sulfúrico, porque normalmente, como ele é o mais importante, ele é que é transportado pelas estradas, você já deve ter encontrado isso aí em algum caminhão que foi na sua frente. Eu toda vez que tem um caminhão desse na minha frente, eu dou um jeito de ultrapassar rapidinho, porque eu não quero ficar perto, não. Certo? Vai que tomba, né? Então, e o H3PO4, que é o chamado ácido fosfórico, ele é mais ou menos forte, porque 4 do O menos 3 do H dá 1, ele é moderado, tá? Tá ali na faixa dos 20 e poucos por cento de ionização, tá? Ele é fixo que nem o sulfúrico, ou seja, ele tem um ponto de ebulição alto, tipo 300 graus mais ou menos. E você faz o que com ele? Fertilizante, por causa do fósforo, tá? Ele serve para produzir fertilizante, não é que ele é colocado na planta, serve para produzir fertilizante e indústria de alimento, refrigerante, sabor, cola. É onde que o pessoal critica muito, porque ele faz perda de cálcio por parte do dente e do osso. Ele acelera a perda de cálcio. Ok? Gente, uma aplicaçãozinha aqui ao acidente laboratorial aí. Ó, rapaz, olha como é que ele tá. Olha que situação ruim que esse moço ficou, né? A charge retirada da internet ilustra um acidente comum de ocorrer quando se manuseia H2SO4 com vista a se preparar uma solução aquosa do mesmo. O laboratorista colocou água sobre uma amostra de H2SO4. O resultado foi desastroso. Por quê? Veja o que o cara fez. Fez tudo errado. Ele jogou água sobre o ácido. E aí ele mesmo perguntando ali, era água no ácido ou era o contrário? É sempre o contrário, né, gente? É o ácido sobre a água, né? E por que não pode ser isto? Aí vem aqui as explicações, né? Primeiro, água em contato com ácido reage com o mesmo, formando gás hidrogênio extremamente explosivo. Ele aproveitou que está saindo as fumaças aí e falou de explosão. Não tem nada de explosão. H2SO4, em contato com água, decompõe-se liberando óxidos gasosos de enxofre. Letra C. A interação entre a água e o H2SO4 é muito exotérmica, podendo gerar vapor d'água e respingos de ácido. Opa! Começou a ficar bom, hein? E letra D. O contato entre água e ácido sulfúrico gera enorme expansão de volume dos líquidos, estourando o frasco. Aproveitou que o frasco está estourado e, né, usou isso aí como motivo para montar um item, né? Mas de tudo que está sendo dito aqui, né, gente, o correto seria essa letra C. A interação entre a água e o ácido sulfúrico é muito exotérmica, é aquela história. A água ferve, gera vapor, expande e respinga ácido para tudo quanto é lado. Tá? São queimaduras muito feias e muito sérias. Esse rapaz aí, você viu que até o jaleco dele está queimado. Tá? Moçada, então é isso com nossa conversa do dia de hoje. Paramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Convido-os para o próximo encontro. Vai ser logo logo. Um abraço a todos e a todas.